Olá a todos e todas e bem-vindos ao 10º episódio do podcast dos Encontros Literários Moreira Campos. O projeto de extensão Encontros Literários Moreira Campos disponibiliza quinzenalmente nas plataformas YouTube e Spotify podcasts acerca de temas literários, culturais e das áreas conexas às humanidades. A intenção é proporcionar, em formato digital, acesso ao conhecimento produzido na universidade, dando continuidade às atividades de mais de 3 décadas do projeto. O 10º episódio do podcast Encontros Literários Moreira Campos é uma homenagem ao centenário de nascimento de Clarice Lispector. Nascida em 10 de dezembro de 1920, Clarice Lispector é das autoras brasileiras mais lidas não apenas nacionalmente, mas também das mais aclamadas pelo público estrangeiro. Dona de extensa obra, Clarice Lispector transita pelos gêneros, da crônica até o do romance, e é também, certamente, uma das melhores contistas da língua portuguesa. É possível dizer, ainda, que essa obra multifacetada é objeto de estudo das mais variadas abordagens e correntes teóricas, nos estudos literários e em outros campos do conhecimento. Nesse episódio, nos concentraremos especialmente em uma delas, o erotismo na obra de Clarice Lispector. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Tayla Ferreira, graduada em Letras pela Universidade Regional do Cariri, a URCA, e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras, Literatura Comparada, da Universidade Federal do Ceará, o PPG Letras, onde atualmente trabalha na pesquisa intitulada Eros em Movimento, uma pedagogia do desejo em Clarice Lispector. Primeiramente, nesse ano, a gente tem que lembrar que se comemora o centenário da Clarice Lispector. Nesse momento que a gente costuma fazer uns balanços sobre a vida e a obra dessas personalidades. E o que você poderia nos dizer sobre o legado e a importância da autora no panorama da literatura brasileira? Desde quando Clarice publica seu livro, Perto do Coração Selvagem, em 1943, ela já marca completamente o panorama da literatura brasileira. Foi um livro que teve duras críticas, como, por exemplo, a de Álvaro Lins, que afirmou que a sua escrita era uma escrita feminina, por ser dotada de um extremo sentimentalismo de mulher, expressão que o crítico usou. E essa literatura de mulher, que ele chegou a afirmar, como foi classificada sua obra, chamou, no entanto, a atenção de diversos leitores e demais críticos, como o Antônio Cândido, que dedica o ensaio No Rear de Clarice Lispector à autora, chegando a comparar com a Virginia Woolf e o James Joyce. Só que o Antônio Cândido, ao invés de afirmar que a sua literatura era sentimental, explica que a literatura de Clarice tinha a grandiosidade desses dois outros autores, porque ela também fazia, através de sua linguagem própria e da criação de seus personagens, uma investigação minuciosa das relações humanas, seja através de seus desejos, dos seus anseios, das suas buscas e da autoinvestigação como forma de descobrimento de si, Cada personagem da Clarice tem essa obsessão de descobrir o mundo do qual faz parte. Então, ler Clarice se torna tão importante hoje, não só para que a gente possa desmistificar a noção de enredo, de tempo, de gênero literário, mas também para aprendermos a se reconhecer enquanto eu, e a partir daí ver o outro, Esse outro aqui com letra maiúscula. E essa forma de ver o outro é uma das maneiras de transgredir. O coreano Byung-Han escreve no texto intitulado Agonia de Eros que o Eros hoje agoniza porque a gente está vivendo em uma sociedade que enxerga apenas a si mesma. É uma sociedade narcísica que vive o inferno de si próprio. Então, a literatura de Clarice tem muito a nos ensinar sobre a alteridade, sobre o aprender junto e ao ver esse outro. E a própria Clarice mesmo também configura uma figura de exímia importância, porque representa uma mulher que dedicou sua vida à literatura. Embora ela sempre quisesse fugir do rótulo de escritora profissional,
como ela mesma falava, para poder manter a sua liberdade, a Clarice teve que escrever profissionalmente, né, após se separar do marido, para poder pagar suas contas. Só que isso também não a impediu, de certa forma, que a sua liberdade fosse tirada. Porque quando ela escrevia crônicas para o Jornal do Brasil, ela mostrou que, na verdade, estava escrevendo o que ela gostaria que fosse publicado. Seja uma anedota, uma piada, um texto de 3 linhas, verbetes de dicionários, ou até mesmo trechos de livros seus publicados em outros livros, né? A Clarice inventa esse gênero que é publicado por ela. Como ela mesma chegou a afirmar, né? O gênero não me pega mais. Então, o gênero não pegava a escritora. Então, a Clarice demonstra, através desse posicionamento, que não é passível de rótulos. Ela nos ensina a desobedecer, não por instinto de malcriação, mas por reconhecermos o que somos. E se essa procura, essa busca ou essa descoberta transgride os interditos, então que transgridamos, né? A Clarice mostra que a transgressão é necessária e apenas com ela a gente pode descortinar o véu entre nós e nós mesmos. Principalmente, né, em época de governo autoritário de direita, fascista, em que a anulação do outro acontece cotidianamente, a literatura de Clarice nos deixa esse legado da transgressão, para que a gente possa, através de seus livros, perceber a necessidade da reflexão da literatura e também dessa necessidade do contato com o outro, né, enquanto seres desejantes que somos. E você tem estudado sobre a questão do erotismo na obra da Clarice Lispector. Gostaria, então, que nos contasse acerca de sua pesquisa atual. Mesmo percebendo em diversas obras a temática do erotismo presente na escritora, a minha pesquisa se delimitou a estudar o romance Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, que é inicialmente publicado por ela, né, no ano de 1969. E é um livro que tem muito a falar, embora não pareça, sobre esse período, né, sobre essa época histórica no mundo e no Brasil. E agora a pesquisa está em fase de conclusão e eu estou fazendo alguns ajustes para defender até o final deste ano. Então, a partir dessa pesquisa, eu me propus a investigar os conceitos de erotismo, de prazer e de desejo. E, assim, de forma bem breve, geral, o enredo do livro, né, é sobre a história de uma mulher, Lorelei, ou Lore, que é uma professora de ensino primário, e esta se apaixona por Ulisses, que é um professor universitário de filosofia. E os dois passam a manter encontros. Nesses encontros, eles chegam a perceber que ambos vão necessitar de um amadurecimento do sentimento que surgia com eles, deste amor e desse desejo mesmo. Precisavam passar por uma travessia, né, por esse momento de aprendizagem. Ou seja, eles tinham que passar pela aprendizagem do prazer mesmo e do desejo, para que pudessem se amar de corpo e de alma. Então, o meu objetivo principal aqui nessa pesquisa é reconhecer qual o papel de Eros nesse amadurecimento destes dois personagens. Para fazer isso, eu fui atrás de autores como Platão, Freud, Lacan, Bataille, Foucault. E seja através da psicanálise, da sociologia ou da filosofia, eu percebi que há vários campos de estudo que analisam o erotismo, e algumas das ideias desses autores que citei se relacionam diretamente com as experiências eróticas vividas pelos personagens de Clarice. Não apenas nesse livro, mas como em outros também. Porém, inicialmente eu busquei perceber o contexto mítico literário presente nesses dois nomes, né, Lore e Ulisses, porque ambos estão inseridos num entrecruzamento de tradições literárias.
há muita coisa a se falar sobre esses nomes. O nome Lorelai, né, é um nome de origem alemã e dá o nome ao mito que veio a se popularizar com a canção do Heine, chamado A Lorelei, que se trata da história de uma sereia que seduzia os marinheiros no lago do Rhein, né, lá na Alemanha. Já o nome Ulisses nos remete à famosa epopeia da Odisseia e também ao grandioso romance do Joyce. Essa coincidência, né, não foi uma coincidência que foi descoberta minha. Ela já é uma coincidência que já foi abordada pela Nadia Gottlieb, que veio advertindo já naquela biografia famosa dela, né, que o romance e a aprendizagem há uma troca de papéis, né, porque quem vai realizar a espera, aqui retomando aqui ao mito da espera, né, do Ulisses e da Penélope, quem realiza a espera, na verdade, não vai ser a mulher, mas vai ser o homem, né, Ulisses. Essa espera é pela entrega do amor entre os dois, que se passa pela via do erótico porque é necessário um reconhecimento ou um amadurecimento, principalmente da parte de Lore. E esse amadurecimento é o próprio amadurecimento dos prazeres do corpo, para que só então eles possam fazer uma entrega plena com o outro, né? Nesse percurso de aprendizagem, a Lore vai passar por diversos rituais, né? Por diversas iniciações, digamos assim. Uma das principais é quando ela realiza um banho, ela vai tomar banho no mar de Ipanema. É um momento muito marcante porque é onde esse eros platônico vai se perpetuar no corpo e na água, né? E vão ter vários momentos nessa narrativa em que esse eros ele vai se perpetuar na natureza, no outro, no sagrado. Então eu vou analisar de que forma é que a Lore vai realizar estas aprendizagens, né? Mas também eu analiso nessa perspectiva da entrega, da aceitação, como uma questão mesmo social, né? A insegurança que a Lore tem inicialmente para poder se entregar é marcadamente caracterizada por uma questão histórico-social. É uma manifestação de consciência coletiva, em que a sexualidade feminina, que por muito tempo precisava ser abafada, né? Até hoje, é um importante recurso que a sociedade mantinha e mantém a fim de se instituir e garantir a afirmativa de família ideal, ou digamos assim, a constituição mesmo e manutenção dessa sociedade patriarcal mesmo. A Lore, ela vai expressar não só um desejo comum que é dela, mas é um desejo da mulher de forma geral, né? Então, Ulisses, embora que Ulisses ele mostre o seu desejo por Lore, né? Eu percebo que é necessário nessa narrativa que ela mesma se desse conta desse seu potencial como amante, né? Ulisses, no livro ele não atua meramente como um professor de filosofia, mas sendo professor de filosofia, é aquele professor que vai mediar essa aprendizagem, né? Ele vai esperar que Lore desbrave seu próprio ser, se questione, se deseje, né? E se constitua como mulher desejante, porque ela já é desejada por ele. Então, o que acontece é a aprendizagem desse desejo dela, principalmente. Nesse caso, não é Ulisses que vai fazer a Lore como mulher, porquanto não é o homem que faz a mulher. Ulisses é apenas um mediador nessa jornada. E eu vejo que a partir disso, a Clarice, ela vai traçar, né, esse caminho aí dessa aprendizagem que nos direciona a ver que essa aprendizagem dos dois vai tomar completamente a direção contrária ao pensamento da sociedade falocêntrica, que concebe a mulher como uma construção a partir do homem, né? Porque Ulisses não espera como homem que Lore se torne mulher.
porque ela mesma vai precisar se construir e se reconhecer como tal. A mulher que historicamente teve seus desejos castrados, suas paixões recolhidas, além de um corpo que durante muito tempo foi designado apenas por usufruto do outro e no cu dela mesma, aparece nesse romance, em uma aprendizagem, realizando ações que satisfazem suas próprias vontades, que vai romper justamente com essa lógica castradora da ordem do discurso desta sociedade patriarcal e machista. Por isso que o banho, quando ela vai ao mar, tomar banho, esse banho vai representar um confronto dela com o eu e com o outro. O erotismo em Clarice, ele vai surgir justamente nessa criação de imagens, porque ele a partir desse banho, a Clarice cria essa imagem erótica do contato dela com o outro, Tem um trecho muito interessante quando ela vai tomar banho, que vai falar que ao tocar na água, ela vai se sentir fertilizada pela água. Ou seja, ela vai renascer para uma nova vida, porque a água age no corpo dela como um movimento de Eros que vai fecundá-la. E aí, no final, ela chega a afirmar que o que estava faltando nela era isso mesmo, era o mar por dentro como líquido espécie de um homem. Então, as temáticas referentes ao desejo, ao amor e ao sagrado também vão sempre se fazendo presentes nessa jornada desse casal. E é isso que eu estou analisando e busco analisar. E ainda nesse sentido, qual é a dimensão, a importância do erotismo no conjunto da obra da Clarice? Há alguma possibilidade de falar em uma espécie de um erotismo particularmente clariciano? Eu considero que o erotismo ocupa um lugar de extrema significância dentro da obra da escritora, Porque já no seu primeiro livro publicado, Perto do Coração Selvagem, a autora vai nos apresentar uma narradora que vai escrever nas linhas, nas entrelinhas, sempre ali às margens, de forma insólita. E essa narradora que vai mostrar a caminhada, da Joana rumo a si mesma, ao mundo, rumo a um lugar em que ela possa se expressar sem medidas, porque o erotismo é quando nessa linguagem mesmo, a linguagem ela extrapola, ela excede, e quando excedida não é capaz de se conter, vai acabar escapando aos olhos, ao corpo, ao ventre, de forma visceral, de forma inquietante e que nos inquieta. E através dessa escrita selvagem e com potência criadora, que se manifesta com a própria vida, que esse erotismo ele vai surgir. E em Clarice Lispector, Eros ocupa sempre esse espaço de inquietação, manifestada pelos personagens. É como se todos esses personagens que ela cria, eles vão estar todos à beira de. É sempre esse à beira de, E a partir desse à beira de, eles vão tentando conceber formas de agir, de desejar ou de violar. É pela via mesmo do erótico que muitos desses personagens violam os interditos, que uma sociedade burguesa, machista e cheia de estereótipos vão lhes impor. E aqui eu cito o conto Resto de Carnaval, em que a gente vai poder ver um menino que se fantasia de rosa e vai às ruas festejar. E no momento em que outro rapaz joga confete nele, nesse momento o menino que se sentia recluso em sua própria fantasia de ser-se humano, ele passa a se sentir olhado. É como se ele renascesse a partir desse momento.
é uma felicidade clandestina que vai acabar o renovando. E essa capacidade de prazer secreta, que nem ele mesmo sabia que tinha, é pura vibração de Eros. Esse movimento que permite ver o outro e o conecta com o mundo. Naquele momento em que o menino que estava se vestindo de rosa percebe que o outro o enxerga, né? Ele permite que Eros, né, se perpetue ali nessa relação dele com o outro adolescente. Então, esse erotismo em Clarice é muito sutil, é perspicaz e violento também, né? E foge completamente à lógica do discurso amoroso, porque, citando aqui uma aprendizagem, o amor é mostrado como uma farpa no pé, ou seja, algo que incomoda, que gera incômodo, né? E em uma aprendizagem, Laura e Ulisses se amam. Isso é um fato, mas é apenas através da experiência erótica que eles vão poder se reconhecerem como seres desejantes. Então, o erotismo em Clarice é uma via pela qual os personagens vão encontrar de se constituírem como seres humanos. E esse contato com o outro, que não é necessariamente um contato com o corpo humano. Às vezes é um livro, às vezes é uma estátua, às vezes são as ondas do mar. Ou até mesmo a própria criação da linguagem, né? Com o seu estilo particular, que vai nos dar pistas de como entender a sua forma como expresso esse erotismo. Seja através das pausas, das digressões, das pontuações. Essa escrita também mostra a possibilidade de se encontrar o prazer no texto literário, que, através dessas intermitências e destas múltiplas possibilidades de leitura, nos levam a desejar e desejar mais e mais. Então, em Clarice, até a forma de narrar é puro desejo, essa pulsão mesmo da criação literária. E há no erotismo, no desejo, o sinal de uma exploração dessa falta que se realiza, via de regra, por meio de uma busca da alteridade, ainda que essa alteridade possa ser buscada pela própria dimensão individual. E nesse sentido eu pergunto, é possível dizer que na escrita da Clarice a dimensão erótica vai além do discurso amoroso? Algo semelhante talvez possa dizer do que o Benedito Nunes chama de itinerário místico, né, sobre a paixão segundo GH. Enfim, o que você poderia dizer sobre isso? Com certeza, a dimensão erótica vai bem além do discurso amoroso. O Bataille explica no livro O Erotismo que, na verdade, uma das características principais dele é que ele se caracteriza pela violação, ou seja, a partir dele, algo é sempre violado. E o erotismo vai pôr em questão essa violação do ser para buscar uma continuidade. Segundo ele, nós somos seres descontínuos buscando esta continuidade. E essa continuidade pode ser, né, e é parcialmente alcançada por nós através dos rituais sagrados, e aí estamos falando do erotismo sagrado, através do orgasmo, e aí a gente está falando do erotismo dos corpos, e através do sentimento de apaixonamento. E aí nós vamos estar falando do erotismo do coração. São esses 3 tipos de erotismo que o Bataille vai elencar, né? Mas, assim, bem anterior ao Bataille, quando o Platão escreve o Banquete, ele vai expor diversas faces de Eros, né? E uma das que eu considero mais interessante é o discurso do médico Erisímaco, que vai dizer que Eros está presente na natureza, na água, na chuva, e também nos opostos, né? No frio e quente, no pobre e no rico. Então, Eros vai transitar nestas intermitências, né?
E em Clarice, a gente vai encontrar esse Eros dinâmico, sagrado e também violento. Ele está presente em diversas obras, porque esses personagens dela estão sempre vivendo os próprios desígnios que a vida vão lhes impor. Seja uma dona de casa que percebe que sua vida de mulher burguesa de cidade grande é uma tremenda ilusão, ou uma garota que sente a felicidade clandestina do prazer de ter um livro e ficar ali com ele, o cheirando, o tocando, pondo entre as pernas, ou como Lore que realiza sua iniciação através das águas do mar. No caso da paixão, segundo GH, a mulher vai buscar uma continuidade perdida no ritual sagrado que é a comunhão. Só que não é uma comunhão comum, em si uma comunhão com uma barata. Esse itinerário místico percorrido por GH perpassa o erótico pela via do sagrado, porque essa personagem ela vai buscar exatamente essa dissolução total do outro, que nesse livro se encarna na figura da barata. Isso é muito interessante. Em uma aprendizagem, a imagem do sagrado também vai perpassar o erótico, né? Em uma aprendizagem, ela vai dizer que Deus é o esperma e o óvulo do cosmo que nos inclui. Então, em Clarice Lispector, o erotismo tem um caráter violador, pois para que ele possa existir é necessário que algo se rompa, se transgrida, se profane. Essa graça mesmo da epifania, mesmo sagrada, é uma espécie de graça profana, né? Não é aquela graça dos santos. Essa profanação que é muito presente em Clarice Lispector, que perpassa esse sagrado, aparece também no momento em que a Lore ela come uma maçã, né? O simples ato de comer uma maçã que estava ali em sua mesa é o momento em que ela sente o êxtase de entrar no paraíso, né? Ela negligencia o êxtase, que sabe que existe com os santos, mas que ela desconhece, e traz essa experiência mística para a sua vida, como uma experiência particular que é dela, mas também que poderia ser de qualquer ser humano. E já que Deus não surge para ela em suas preces, a Lore vai nessa experiência de comer a maçã, vai até ele, né? Não acendendo a árvore da vida, mas trazendo o êxtase e o conhecimento de que lhe parecia sagrado e inalcançável à sua disposição. Então, no caso de uma aprendizagem, é a profanação que vai permitir o contato de Lore com o sagrado através de uma experiência interior e única, que é uma experiência erótica. E sobre o tão falado intimismo da escrita da Clarice? Nós sabemos pelas crônicas e pela excelente biografia da Clarice, que foi escrita pela Nádia Batella Gottlieb, que a escritora deplorava aquele rótulo de escritora difícil, ou que parte da crítica nela enxergava como verbalismo ou mesmo hermetismo. O que você poderia dizer sobre essa questão, pensando nessa forma pela qual a Clarice possa ter ficado marcada pela crítica e pela historiografia literária brasileira? Esse título, né, essa expressão intimista, é interessante porque ela vai estar sempre associada a essa escritora, não apenas em relação à sua obra, aos seus textos, mas também é uma imagem que a própria escritora, como mulher e como pessoa, ela vai trazer para esses leitores. E é muito interessante porque essa própria expressão, né, intimista, ela vai nos retomar ao próprio debate da literatura em si. O Foucault ele vai dizer
que não só a literatura, mas a pintura, a música e o cinema devem sempre se ousar se perder no exterior de suas próprias linguagens, seja através da fuga sem fim para o exterior de toda e qualquer forma de subjetividade, seja através de sua interiorização e intimismos. Ou seja, Foucault ele vai no livro Estética, Literatura, Pintura, Música e Cinema, né? Ele vai argumentar que o ser da linguagem, especialmente o ser da linguagem literária, é antes de tudo um ser que vai se fundar não na verdade do dizer, mas na assunção da mentira, porque o eu falo corresponde não à verdade referencial de quem fala, mas a um eu minto da ficção. Ou seja, o intimidamento, segundo Foucault, não é uma característica exclusiva de Clarice Lispector, mas de todo texto literário em si. Mas é claro que em Clarice Lispector isso se torna mais potente, porque suas obras vão inaugurar aqui no Brasil uma nova forma de narrar, que é através desse despojamento de o que há de mais íntimo dentro de cada ser. É uma narrativa de pulsações, ou de pulsão mesmo, porque ela deixa de lado a preocupação sistemática com o enredo e vai focar nos pensamentos e vivências interiores desses personagens. Naquela famosa e única entrevista gravada com Clarice Lispector, com o Júlio Lerner, a própria escritora ela vai nos fornecer pistas de como entender esse posicionamento da crítica que durante muito tempo a viu como hermética, ou que ainda a vê, né? Ela diz que recebia muitas cartas de leitores e que havia, inclusive, adolescentes que tinham seu livro como livro de cabeceira, enquanto havia professores que não conseguiam entender ou mesmo ler os seus livros, que não conseguiam nem sequer passar de tal página. E ela afirma que isso, a Clarice vai afirmar que isso se deve ao fato de que na sua literatura tudo vai ser questão de sentir ou não sentir. E isso vai depender da bagagem cultural ou intelectual de cada leitor. Então ela deplorava mesmo esse rótulo de hermética, porque ela sabia que tinham pessoas que iam atrás de seus livros e que a estavam lendo. A gente percebe aí que a crítica literária acaba influenciando muito na construção desses rótulos. O Benedito Nunes assume um grande papel na construção da crítica sobre Clarice, porque deixa de lado esses conceitos que acabam limitando e até mesmo intimidando novos leitores. O Benedito Nunes, através de autores como Heidegger, Sartre, vai nos ajudar a compreender que a autora precisa e merece ser revisitada, porque a sua obra é múltipla de sentidos, seja através da filosofia, da psicologia, da sociologia, ou simplesmente através de olhos de adolescentes, comuns. A Clarice pode e deve ser lida. E esse é um trecho da entrevista da Clarice Lispector ao Júlio Lerner no programa Panorama da TV Cultura de São Paulo, que foi citado pela convidada Tayla Ferreira. Nós ouvimos com frequência de que as novas gerações pouco leem no Brasil. Você confirma isso? Bom, os universitários são obrigados a ler porque impõem a ele a obra, Agora eu não estou a par dos outros. De seus trabalhos, qual aquele que você acredita que mais atinja o público jovem? Depende inteiramente. Por exemplo, o meu livro A Paixão Segundo GH, um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu 4 vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela.
Quer dizer, não dá para entender. Isso aconteceu em relação a outros de seus trabalhos? Também em relação a outros dos meus trabalhos. Qual que você Ou se lembra toca agora? ou não toca. Ou, quer dizer, suponho que me entender não é uma questão de inteligência, de fim de sentir, de entrar em contato. Tanto que o professor de português e literatura, devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça de 7 anos lia e relia o livro. Parece que eu ganho na releitura, né, o que é um alívio. E para terminar, eu gostaria que você nos dissesse acerca das pesquisas atualmente realizadas em torno da obra da Clarice Lispector. Há uma linha ou linhas principais pelas quais a pesquisa teórica, crítica, historiográfica vem se realizando em torno da obra da autora? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. São tantas pesquisas sobre essa autora, e é curioso porque muitas vezes há trabalhos que interpretam e analisam uma mesma obra de diversas formas. Por exemplo, um dia eu li um artigo sobre o livro que eu pesquiso, uma aprendizagem, e esse artigo ele examinava o teor de machismo presente nele. Era um artigo que apresentava como Lore e Ulisses viviam uma relação tóxica. E aí, quando eu li esse artigo, eu fiquei extremamente insegura para poder seguir com minha pesquisa, porque eu tinha outra leitura dessa obra. Eu via, na verdade, e vejo que esse livro mostra uma aprendizagem mediada e não violada ou pressionada pela vontade de um homem. Eu via como um próprio trecho que é citado no livro, né? Em que acontece uma aprendizagem de igual por igual. E aí, depois de uma conversa com o meu orientador, eu fui percebendo que existe hoje um grande número de pesquisas de cunho ideológico que traz diversas leituras desses contos, crônicas e romances dela. E, em sua grande parte, são pesquisas que vão privilegiar o estudo da linguagem, da metafísica presente nessas obras, que vão estudar conceitos como epifania ou até mesmo o próprio conceito de linguagem clariceana, né? Há muitas pesquisas que buscam também investigar a relação entre a vida da autora e a sua obra, que é uma pesquisa que geralmente é feita através dos textos, dessa relação entre os textos literários e não literários, né? Já que a Clarice ela escrevia muitas cartas e muitas destas foram publicadas. E há também os estudos de gênero, né, que investigam a obra através de teorias feministas, como, por exemplo, esse que eu citei, né, sobre o aprendizagem, em que foi apresentado num congresso de gênero. E essa apresentação, né, mostra que há uma vasta quantidade de linhas de pesquisas e de posicionamentos, né, uma coisa que eu vejo como uma obra mediada, uma relação, né, sendo construída e aprendida por outra pessoa, vai ser analisada como uma obra em que vai acontecer um certo abuso, né? Então, há muita coisa escrita sobre a autora. E, de certa forma, isso fornece um caminho para quem quer investigá-la, mas também um desafio, porque muitas dessas leituras são, ou pelo menos a noção destas leituras, são necessárias para que se possa ter mesmo inicialmente uma noção de como investigar, né, de como começar. E quando eu comecei a pesquisar
a temática do erotismo, inicialmente, inocentemente, eu acreditei que não iria encontrar muitos trabalhos sobre isso. E mesmo não sendo uma temática, mesmo sendo uma temática pouco estudada, de forma geral, nos últimos anos vem sendo feitas bastante pesquisas de mestrado, doutorado, ou até mesmo realização de eventos com a temática do erotismo, que vão abrir certamente espaço para a exposição de pesquisas sobre clarices. Essa foi a 10ª edição do podcast Encontros Literários Moreira Campos, uma iniciativa do Centro de Humanidades e Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, coordenação de Júlio César Bastoni e equipe técnica de divulgação formada por Maria da Conceição Campelo e Cariane dos Santos. Acompanhe nossas atividades, se inscreva nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, bem como nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um muito obrigado e até a próxima!